Quando se trata de contos arturianos, das histórias do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, eu que sou apaixonado, tenho meu livro favorito, meu cavaleiro favorito, meu conto favorito, meu poema favorito. Eu sempre gosto de ter aqueles que eu considero de estimação, aqueles que inclusive definem a minha identidade literária dentro dos contos arturianos, aqueles que eu me identifico muito e cada vez mais, e quando eu releio, sempre vejo coisa nova. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu livro favorito, aquele que é especial e inclusive acaba de chegar numa nova edição em português aqui no Brasil. Então eu estou aqui para recomendar o meu livro favorito dos contos arturianos, que é Os Romances de Chrétien de Troyes, que eu já falei aqui em muitos vídeos do canal. Quer saber mais sobre esse livro, que é o melhor, na minha opinião, o melhor livro dos contos arturianos? Fica aí no vídeo que eu vou te contar. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, da Saga do Graal, do Reino de Logres como um todo. Pessoal, eu faço vídeos aqui sobre as histórias, sobre os livros que envolvem o conto arturiano, e na verdade não ficamos só aí, a gente fala aí para todas as histórias heróicas que desenvolvem nosso heroísmo. Por isso, hoje é dia de cultura, de desenvolver nosso heroísmo. Pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os melhores livros dos contos arturianos. Aqueles para quem está começando, para quem já começou, inclusive já falei aqui no canal, e repito, A Morte de Arthur de Thomas Malory. Não é um livro muito bom, eu não gosto, tem muita gente que não gosta, quem lê não tem uma experiência tão boa. Os livros de Geoffrey de Monmouth, que são aqueles primeiros livros, é uma leitura medieval, é difícil de ler, é difícil de acompanhar, não é fluida, e às vezes até as traduções que chegam aqui no Brasil, que são poucas inclusive, nem sempre são as mais com intenção de fluidez para deixar para o leitor atual um pouquinho mais fácil. Inclusive eu tinha falado naquele vídeo sobre os melhores livros do Rei Arthur, para quem está começando, por onde começar, esse livro aqui. Esse livro aqui é o Romances da Távola Redonda de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes é o meu escritor favorito. Eu acho que ele é um dos melhores escritores da saga arturiana. Na verdade, eu arrisco dizer que é o melhor. Não tem ninguém melhor que Chrétien de Troyes. Inclusive, tem histórias daqui que estão no Mabino Audio, né? Que é um livro que eu tenho falado bastante aí, que lançou também pela Scriptoriana aqui no Brasil. Uma linguagem bem fácil, tranquila, maravilhosa. Mesmo assim, aí eu acho que a versão do Chrétien de Troyes, das histórias, né? Que não são as mesmas, são só duas histórias que estão nos dois livros. Mas a versão do Chrétien de Troyes, eu acho que está mais com a cara dos contos arturianos como nós conhecemos hoje, tá? E o Mabinogion tá muito mais celta, mais cru, e tem gente que prefere desse jeito. Eu gosto, amo aquela versão das histórias também, mas eu valorizo bastante a versão de Chrétien de Troyes. Quando eu falei esse livro aqui, eu até não recomendei muito naquele vídeo, porque eu falei que era difícil de achar. Custava entre 200 e 300 reais nos sebos, na estante virtual, ou no Mercado Livre, o pessoal até cobrava mais caro, porque era uma edição que já estava acabada, não tinha mais reedição, e tinha pouco interesse. Quem se interessava era um pessoal louco, que nem a gente aqui, né? Então o pessoal cobrava caro. Mas tudo mudou, porque a Scriptoriano lançou, pessoal, a sua versão com um texto super fluido, super fácil, adaptado para o leitor atual, mas sem perder a sua origem. Inclusive, eu que sou muito exigente, né? Quem acompanha o canal aí sabe que eu gosto de ver a tradução, comparar com o original. Apesar de eu não ter lido o original em francês, com os outros, né? Todos que são ingleses eu li o original também, mas em francês nem tanto. Até porque eu não sou nenhum especialista em francês. Mas as histórias que estavam aqui eu comparei com todas as versões que eu tinha lido antes, e eu gostei bastante de como está o texto nesse livro. Então vale muito a pena. E pessoal, quem não sabe, eu já falei aqui no canal, Chrétien de Troyes é o maior escritor, o melhor escritor dos contos arturianos. Não tem ninguém que chegue aos pés de Chrétien de Troyes. Eu entendo que tem gente que gosta de Howard Pyle e o seu jeito de contar otimista e simples. Tem gente que gosta de Bernard Cornwell, que vai contar uma história mais visceral, de como era a parte histórica da Bretanha naquela época. Tem gente que gosta desses gêneros, mas o Rei Arthur, os contos arturianos, os contos dos Cavaleiros da Távola Redonda ficaram conhecidos de uma maneira, de um jeito, que foi construído por aquele que é considerado o pai dos romances medievais, o pai dos romances arturianos, que é Chrétien de Troyes. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre todas as confabulações que a gente faz sobre quem é esse autor, por que ele é tão importante, por que ele faz histórias tão marcantes.
Ele é simplesmente aquele que criou a Saga do Graal, porque não havia Saga do Graal antes dele. Ele é quem criou Lancelot, porque não havia Lancelot antes dele. Ele é quem trouxe a história de Perceval como nós conhecemos. Eu contei aqui no canal a história de Perceval, dá uma acompanhada no vídeo lá, que melhor do que aquilo, por enquanto, eu não consigo fazer. Espero que vocês tenham gostado, mas dá uma curtida lá também, que dá um trabalhão fazer aqueles vídeos. Mas Chrétien de Troyes é o autor que me fez apaixonar perdidamente pelas histórias arturianas. Então, pessoal, se você não leu Os Romances Arturianos por Chrétien de Troyes, agora é uma linda oportunidade para começarmos, porque esse livro aqui está fenomenal. Eu já abri, já fui direto na parte de vida e obra de Chrétien de Troyes para ver como é que é. E digo a vocês que está muito bem fundamentado, as fontes. É claro que existem diferenças do preenchimento das lacunas, por exemplo, de que esse livro aqui, o editor daqui do Brasil, fez com os livros de Patrick Poe. Patrick Poe eu considero aí um dos maiores especialistas em Chrétien de Troyes, só que ele é focado numa única história, que inclusive não está nesse livro, tá, pessoal? Então, assim, pode ser até que numa segunda edição eles completem, mas aqui temos 4 histórias. E nessas 4 histórias eu já contei aqui no canal 2 delas. Eu contei Ivair, o Cavaleiro do Leão, que é uma das histórias mais lindas dos contos arturianos e a favorita de Joseph Campbell. Então quem gosta de Joseph Campbell, ele já falou que a história que ele mais amou dos contos arturianos era de Chrétien de Troyes, que é Ivair, o Cavaleiro do Leão, que também está no Mabinogion, só que a versão do Chrétien de Troyes eu acho maravilhosa também. As duas são boas, né? São diferentes, cada uma tem o seu jeito. Mas a versão de Chrétien de Troyes é linda, como eu já falei, Chrétien de Troyes, ele tinha o propósito de unificar a cultura cristã com a cultura judaica, colocando seus símbolos, e usou aí as histórias do Rei Arthur com muita coisa misteriosa envolvida aí, chegando inclusive na Saga do Graal. A Saga do Graal foi ele que criou. Porém, eu já mencionei aqui em várias vezes que eu fiz sobre a Saga do Graal, que ele não terminou essa história. A história está incompleta. Perceval acaba lá, e aí? Perceval vai buscar o Graal, não vai buscar o Graal? A gente não sabe. Tem muitos motivos que o pessoal especula pelo motivo pelo qual não terminou a história, mas eu concordo com Patrick Poe nessa parte que ele não terminou porque é onde a humanidade está. Então, pessoal, eu acho maravilhosa essa história. Essa aqui é reeditada a todo momento, tem várias editoras fazendo, por isso é fácil de achar. Agora, esse aqui, que são os 4 romances arturianos de Chrétien de Troyes, que é Cleges, Eroc Enide, Geraint Enide, Ivair, o Cavaleiro do Leão, e também o Cavaleiro da Carreta, que Cavaleiro da Carreta é a minha história favorita dos contos arturianos. É a história mais linda. Eu gosto muito de Tristão e Isolda, gosto muito de Eroc Enide, mas a história de romance mais linda dos contos arturianos, mais simbólica. Para quem não consegue encontrar simbolismo nas histórias do Rei Arthur, nesse livro do Cavaleiro da Carreta é tão misteriosa, é tão fantástica, que às vezes toca a gente de um jeito simples. Então, se você não entende simbologia das histórias desses caras medievais, porque eles são loucos para colocar símbolos e coisas para serem encontradas na nossa formação humana, no história do Cavaleiro da Carreta é uma coisa assim muito, muito forte. Então, eu recomendo muito essa história. Eu acho que é a história mais linda dos contos arturianos, é a minha história favorita. E eu gosto muito de Gawain, apesar do Gawain ser um dos personagens da história, ele não é o protagonista, mas ele está ali, e claro, com toda a sua grandeza. Mas o protagonista é o Cavaleiro da Carreta, que eu já contei aqui no canal. Então, assim, eu não vou falar muito dessa história para não revelar o spoiler de quem é o Cavaleiro da Carreta, porque quando eu li eu não sabia quem era, e quando falou o nome dele eu falei, é óbvio que era ele. Mas tá lá, assiste o vídeo aqui no canal, tá muito legal, um resumo, né, uma síntese da história. E a história tá completa aqui, a história é linda, é a minha história favorita dos contos arturianos. Eu acho que é a história que mais reúne toda essa magia dos contos arturianos, e a primeira vez que ela foi mencionada foi aqui. Não existe nada antes. É claro, pessoal, que a gente não sabe, porque muitos textos se perderam. Houve incêndios na cidade de Troyes, onde tinha o material de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes escreveu, isso se sabe, tá, pessoal? Ele escreveu outras histórias dos contos arturianos que nós perdemos. A gente perdeu uma possível história de Tristão e Isolda por Chrétien de Troyes, e se supõe até que ele tenha sido que escreveu primeiro, antes até do Berrault, que é tão famoso. Porém, eu vou deixar essas especulações aí para nós especularmos e não só ficar falando, porque são especulações. A gente não sabe quase nada de Chrétien de Troyes, só que sabemos que ele é a principal influência das romances medievais na Idade Média, inclusive referindo aos contos arturianos. Então vale muito a pena. Chegou esse livro pelo Scriptoriano. Eu acho que esse livro aqui é nota 10, pessoal. 10 de 10. Até mencionei aqui pro editor desse livro, falei que se o cara quisesse abrir um canal no YouTube para falar dos contos arturianos, só pela introdução que ele dá nesse livro aqui,
dá para ele desbancar meu canal. Mas é só um jeito interessante de falar aí, porque eu gostei muito desse material, acho que é muito válido, vale muito a pena, recomendo a todos. E pessoal, é meu livro favorito. Eu acho que esse livro aqui, de Chrétien de Troyes, é o suprassumo dos contos arturianos, é o que é de mais lindo. E é importante avisar, tá? Apesar de falar que os contos do arturiano, os contos do Rei Arthur, quase não tem Rei Arthur. É um costume dos romances de Chrétien de Troyes. São histórias dos cavaleiros, tá? Especialmente de Cleges, de Ivain, de Erec e Enide, porque tem a dama Enide aí, ela tem um protagonismo muito forte. Na parte de Ivain tem Laudine também, que tem um protagonismo forte. E é óbvio, na história do Cavaleiro da Carreta, Guinevere e o Cavaleiro da Carreta. Estão lá sempre os dois. Na história de Erec e Enide também é uma história fantástica. Eu vou contar aqui no canal, tem muita gente pedindo já. Mas até eu chegar lá, como eu já vi alguns inscritos no canal falando, pô, você começou a história, demorou para contar a parte 2, já comprou e já li, achei fantástica. É isso aí, galera. Temos que ler as histórias de Chrétien de Troyes. Se você tiver esse livro aqui, que é Perceval, Romance do Grau, você completa todas as histórias do Chrétien de Troyes, dos romances arturianos. Ele tem mais 2 livros aí que ele escreveu, que não são arturianos, mas são bonitos também. Eu vou deixar todos o link aqui na descrição e você comprando por lá, você ajuda muito o canal. Pessoal, dá muito trabalho fazer os vídeos aqui, mas eu faço com gosto, porque eu acho que os contos arturianos, eles têm um potencial de inspiração gigantesco para fazer com que nós nos esforcemos para ser um pouquinho melhor do que éramos no dia anterior. Eu acho que esse era o propósito educacional que os contos arturianos tinham na formação da cavalaria e ela serve até hoje para nós. Então, para nós lutarmos por valores, virtudes, uma nobreza interna, né, que não tem relação com sangue necessariamente, mas com a postura de vida, de doar-se e de lutar por aqueles que necessitam, que é uma das regras das ordens da cavalaria, tanto para damas quanto para cavalheiros. Então, pessoal, deixa um like no vídeo, que isso ajuda bastante. Compre o livro aqui pela descrição, que a gente ajuda não só o canal, mas principalmente também a editora, que está começando, que é pequena, e ela precisa da ajuda. E ó, eu falei para eles, vocês fiquem tranquilos que não tem concorrente, porque a última que lançou Martins Fontes nunca mais lançou de novo. Então esse aqui quase não acha, e se acha, é caro. Esse aqui, pessoal, é livro lindo, bonito. Tem algumas imagens, só que eu não acho que seja tão importante. Acho que as imagens do livro são 5, 6 imagens, sei lá, só para cada história. E é só um detalhe, mas eu acho que esse livro aqui é o livro. Chrétien de Troyes é o escritor número 1 dos contos arturianos. Pessoal, eu falo isso aí com toda certeza. Para mim, não existe escritor melhor. Ele é o cara que construiu como nós conhecemos, e é no século XI que ele fez isso, gente. Século XI? Século XII, desculpa, século XII que ele fez isso. Então, Chrétien de Troyes está aí para nós, esses tempos que tão necessários para desenvolvermos esses valores, essas virtudes que estão falando já há muito tempo, porque se refere à humanidade, e a humanidade foi sempre a mesma em questão de desenvolvimento interno. Então, que o ser humano continue se desenvolvendo, e tá aí, então, romances arturianos da Scriptoriano. Era um vídeo rápido, pessoal, só foi para falar desse novo lançamento. Eu vou continuar contando as histórias do Rei Arthur aqui, para nós não esquecermos nunca que ser herói é difícil, ser herói exige esforço, perseverança, e sempre vai começar com uma decisão nossa, porque ser herói é uma escolha.